Olá! Todos sabemos que a psicologia, enquanto ciência e profissão, abarca vários diferentes campos de atuação. E eu quero ressaltar nessa oportunidade a psicologia organizacional. Ressalto aqui algumas místicas e algumas verdades que são muito comuns a esse campo do conhecimento. Por que místicas e verdades? Místicas no sentido de que existem muitas ideias que são equivocadas, que fazem parte de um imaginário social, mas que nem sempre, de fato, é algo que acontece no dia a dia do profissional de psicologia que atua na área organizacional. Essas místicas e verdades foram coletadas a partir da entrevista com vários profissionais que atuam há algum tempo neste campo do conhecimento. Uma delas, talvez a principal, é a mística ou é a ideia de que uma organização é o sinônimo de uma grande empresa. Não é incomum, quando nós falamos sobre o psicólogo organizacional, as pessoas, de modo geral, pensarem que esse profissional atua em empresas de grande porte, como multinacionais, por exemplo. Mas não é bem isso, né? Quando a gente fala em uma organização, as grandes empresas estão incluídas, mas nós não podemos afirmar que uma organização se refere estritamente a uma grande empresa. Mas por quê? Porque uma organização, ela está atrelada, ela tem como conceito, como definição, a associação de pessoas que combinam esforços individuais e em equipe com a finalidade de realizar propósitos coletivos. Portanto, uma organização nada mais é que a união de pessoas que que juntam seus próprios esforços enquanto indivíduos, somado aos esforços enquanto equipe, para que dessa forma, unindo esses esforços, possa se alcançar propósitos que são coletivos. E tendo esse conceito como plano de fundo, ou melhor, como pano de fundo, nós podemos dizer que uma organização ela não refere-se apenas a uma empresa de grande porte. A organização ela se dá sempre que eu tenho duas ou mais pessoas que congregam um propósito coletivo e se esforçam para que esse propósito seja de fato concretizado. E assim eu posso dizer, por exemplo, sobre uma ONG, sobre uma igreja, sobre qualquer grupo que se une em prol de um bem maior, de um bem coletivo. Portanto, eu posso ter um psicólogo que atua não apenas dentro de uma grande empresa, mas eu posso certamente ter um psicólogo organizacional que atua em diversos campos coletivos, em diversos grupos sociais, sejam eles, como eu falei, uma ONG, eu posso ter dentro de uma igreja, eu posso ter dentro, sim, de empresas, uma vez que esse profissional ele estará lançando mão dos seus conhecimentos na perspectiva da psicologia para ajudar esses grupos de fato a alcançar os seus objetivos. Uma outra mística que é muito comum quando nós pensamos no psicólogo organizacional é essa ideia de que esse profissional sempre estará com muito glamour. Então, a gente pode ver aqui nessa imagem um profissional de terno, né, com vestes sociais, o que remete a uma ideia de um status. E parece que esse profissional sempre está à frente de grandes equipes, sempre está numa posição muito privilegiada, mas na verdade nós podemos entender com base nas respostas dos nossos entrevistados que isso nem sempre procede. É claro que o psicólogo organizacional ele pode estar frente a várias possibilidades de atuação profissional que ele pode usufruir, que ele pode usar de trajes sociais, que ele pode ser colocado numa posição de um maior reconhecimento, uma posição de liderança, mas isso não é uma regra. Dentro dessa perspectiva, o psicólogo organizacional nem sempre
é aquele profissional que ele chegará e todo o processo estará pronto. Muitas vezes, eu acredito, com base também no que os profissionais que nós entrevistamos nos falaram, esse profissional ele está imerso em todo o processo, seja ele de início, de pensar a psicologia dentro da organização, seja na execução e na finalização. Esse profissional, o psicólogo organizacional, ele lança a mão de conhecimentos na área da comunicação, da liderança, do feedback, de treinamentos, de seleção e etc., para, de fato, cumprir e ajudar que a organização, seja ela de qual natureza for, alcance os seus objetivos. E para isso, muitas vezes, esse profissional coloca a mão na massa. Ele sai dessa posição de um imaginário social no qual ele é esse profissional que sempre tem tudo pronto e ele vai bem como está essa imagem aqui, ele será um multitarefas e ele muitas vezes é aquele que vai precisar servir o cafezinho e tudo bem. Isso porque ele se coloca numa posição de igualdade diante dos demais colaboradores para que juntos possa-se alcançar essa posição, melhor dizendo, esse objetivo enquanto organização. E aqui, já caminhando para o fim, nós temos uma outra ideia que é bastante comum entre mesmo aos próprios profissionais da psicologia, sobretudo quando se está no início da atuação profissional, essa ideia de que a psicologia organizacional é a área, talvez ao lado da clínica, mais bem sucedida da psicologia. Os nossos entrevistados nos disseram que é muito comum se pensar que o psicólogo organizacional é aquele que tem uma melhor remuneração dentro da área. E não é à toa que hoje, no Brasil, a psicologia organizacional é a área, ou uma das áreas que nós temos o maior número de profissionais sendo formados em psicologia que têm atuado. E ainda paira muito forte essa ideia de que quem trabalha ou quem escolhe pela psicologia organizacional é aquela pessoa que terá uma melhor remuneração. Tanto que muitos estudantes de psicologia, eles se interessam por essa área por acreditar que é nessa área de atuação que terão um melhor retorno financeiro. Mas pela fala dos nossos entrevistados, nós podemos perceber que isso nem sempre se aplica, por N questões. Talvez porque o mercado já está bastante saturado, talvez porque as empresas nem sempre dão o devido valor para esse profissional, nem sempre as empresas, as organizações reconhecem o cargo de psicólogo organizacional, sendo que em muitas organizações, esse profissional que é psicólogo, ele passa a ocupar o cargo de analista e não necessariamente do psicólogo. Enfim, são são as razões que levam à construção desse imaginário de que a psicologia organizacional seria a área com melhor remuneração. Mas, claro, nós temos sim pessoas, profissionais que são muito bem sucedidos nessa área, que têm um excelente retorno financeiro. E com isso, nós fechamos essa exposição com uma fala que foi muito recorrente dos nossos entrevistados sobre a necessidade de esforço, de trabalho duro para se tornar um referencial nessa área. As pessoas entrevistadas possuem hoje um reconhecimento social, um retorno financeiro significativo por atuarem com a psicologia organizacional, mas elas só chegaram até esse patamar de retorno financeiro, que é o caso nesse momento de estarmos falando, justamente porque houve muita dedicação. Então, nós não podemos pensar que a escolha pela psicologia organizacional levará necessariamente
um ganho financeiro expressivo. Muito pelo contrário. Se o estudante em psicologia optar por essa área, por uma questão de afinidade e trabalhar duro, com muita dedicação, certamente, ou muito provavelmente, ele terá condições de ter um retorno financeiro significativo. Espero que tenha feito sentido e vocês tenham gostado. Obrigada!